Olá, estamos de volta com o Senado agora. Como reequilibrar a economia para que o país volte a crescer? Foi a pergunta que o ministro da Fazenda se propôs a responder durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Joaquim Levy sugeriu que a mudança do indexador da dívida só entre em vigor em 2016 e defendeu a aprovação rápida das medidas de ajuste fiscal. Entre as prioridades estão as medidas provisórias que endurecem o acesso a benefícios trabalhistas e previdenciários e o projeto de lei que revisa as alíquotas de desoneração da folha de pagamento. Joaquim Levy afirmou que o governo também está fazendo sua parte. Por exemplo, reduziu em 30% as despesas não obrigatórias. O objetivo é frear o crescimento da dívida pública, equilibrar as contas e evitar que a nota de investimento do país seja rebaixada. O custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo para o governo, que aumenta o custo da sua dívida, será altíssimo para as empresas, que terão mais dificuldades financeiras, será altíssimo para o trabalhador, que obviamente vai viver num país com mais dificuldade, eventualmente até turbulência. Sobre o novo indexador da dívida de estados e municípios com a União, o ministro pediu que a regulamentação fique para o ano que vem. O governo se propôs a firmar acordo com os municípios que cobram a mudança imediata, como o Rio de Janeiro. Vamos botar para dentro do texto a proposta que o ministro fez ao Rio de Janeiro, do acordo judicial, e aprovamos isso. Da parte da União, há um compromisso irrevogável de se completar essa regulamentação até o 1º de fevereiro de 2016. Por quê? Porque neste momento nós teremos certeza do sucesso do ajuste fiscal. Já a convalidação dos incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados para atrair investimentos precisa ser mais debatida. O tema está pronto para votação no plenário do Senado. Dado que há novos governos, que há novos secretários, há novos governadores, como tem apontado o senador Delcídio, que se dê tempo para se discutir e para que seja reforçado alguns dos entendimentos que foram feitos. Que Vossa Excelência deixa muito claro que nós não estamos vivendo uma crise financeira ou econômica. Nós estamos numa situação de economia mais fragilizada que exige um ajuste em razão de mudanças de conjuntura que nós tivemos não só no plano interno, mas principalmente no plano externo. A longa audiência com o ministro da Fazenda repercutiu na reunião com os líderes partidários para decidir o que seria votado pelo plenário nesta terça-feira. A repórter Karine Beloso acompanhou. 7 horas de audiência com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, não foram suficientes para convencer o líder da bancada da oposição sobre o ajuste fiscal do governo. Imagino que o governo terá sucesso, evidentemente poderá perder em alguns pontos, né? Não alcançar tudo o que deseja, mas o que é básico do ajuste fiscal proposto pelo ministro certamente será aprovado no Congresso. E nós continuaremos insistindo. É preciso uma grande reforma administrativa. A audiência terminou às 5h30 da tarde, na mesma hora em que os líderes partidários definiram a pauta do plenário desta terça-feira. 2 projetos já estavam em regime de urgência na ordem do dia. A proposta de renegociação das dívidas de estados e municípios e outro sobre a convalidação de incentivos fiscais concedidos pelos estados para atrair empresas. Foi sobre eles que o ministro da Fazenda pediu calma. Mesmo assim, o presidente do Senado saiu da reunião com o anúncio. Quando entra na pauta por urgência urgentíssima, o procedimento não depende do presidente. Depende da decisão do plenário, da deliberação da maioria da casa. Não há acordo. O que pode haver é um requerimento invertendo a ordem da apreciação da matéria. O governo sai derrotado dessa negociação? De forma alguma. São urgências que estão apresentadas e vamos fazer o debate, a discussão e depois a votação. E vale o voto. Além dos projetos do indexador da dívida dos estados e da convalidação de incentivos fiscais, a pauta do plenário também estava trancada pela lei da biodiversidade. O plenário decidiu inverter a pauta e analisar primeiro o projeto da convalidação, que precisaria ser aprovado por 41 votos. E como o quórum estava baixo, a votação foi adiada para a terça-feira da próxima semana. A presidente Dilma sancionou a lei que equipara pais e mães na obrigação de fazer o registro de nascimento dos filhos. Até então, a responsabilidade cabia ao pai.
A Comissão de Orçamento escolheu nesta terça-feira a senadora Rose de Freitas como presidente. Ela prometeu garantir a votação do orçamento dentro do prazo e condenou o uso da lei orçamentária para chantagem política. A Comissão Mista de Orçamento elegeu pela primeira vez uma presidente mulher. Nesta terça-feira, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, assumiu o cargo por aclamação. Ela deve comandar os trabalhos de deputados e senadores até o ano que vem. A CMO discute e vota projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais. É importante que a gente trabalhe com a visão de que nós temos que oferecer ao cidadão brasileiro, ao povo brasileiro, a total transparência desta comissão. E, sobretudo, que nós tenhamos a responsabilidade de oferecer a tempo e a hora o orçamento votado. O orçamento não pode ser uma peça de negociação, de chantagem. Os relatores da LDO e da lei orçamentária serão designados pela presidente da comissão. Os partidos têm até o dia 1º de abril para fazer as indicações. Foi instalada nesta terça-feira a CPI das próteses. Com 7 integrantes, a comissão vai ter 4 meses e orçamento de R$400 mil. O objetivo é investigar denúncias de uso desnecessário de próteses em cirurgias para fraudar planos de saúde e o SUS. A comissão elegeu os senadores Magno Malta para a presidência e Aloysio Nunes para a vice, e o senador Humberto Costa será o relator. Os trabalhos começaram com a aprovação de requerimentos de convite para ouvir o jornalista responsável pela reportagem do Fantástico sobre a máfia das próteses e também a consultora que denunciou as fraudes. O mercado de próteses e órteses movimenta bilhões de reais. Somente pelo SUS são realizadas cerca de 7 milhões de cirurgias por ano. O sistema criminoso que a CPI pretende investigar envolve médicos e fabricantes de equipamentos. O presidente da CPI, senador Magno Malta, defende que o implante de próteses desnecessárias seja considerado crime hediondo. O meu entendimento é que, ao final disso, se nós encerrarmos, tornando esse crime hediondo e pautando a população brasileira, certamente nós já teremos prestado um grande trabalho. A comissão mista que analisa a medida provisória 660 aprovou nesta terça-feira o relatório apresentado pelo deputado Silas Câmara. A MP regulamenta a emenda constitucional 79 para garantir a servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima o direito a continuarem nos quadros de pessoal da União. O texto também estabelece as regras das tabelas de vencimentos, soldos e demais vantagens dos servidores civis e militares. Agora a medida será apreciada nos plenários da Câmara e do Senado. O golpe militar de 1964, que completa 51 anos nesta terça-feira, foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Algumas vítimas de abusos durante a ditadura relembraram os anos de chumbo. O senador João Capiberibe, que foi perseguido, preso, torturado e exilado pela ditadura militar, enfatizou a importância do sistema democrático. Segundo ele, somente na democracia podem acontecer investigações como as que estão sendo feitas na Petrobras e no Conselho Fazendário. O que nós estamos vivendo hoje é fruto, é resultado, é consequência da Constituição de 88 e do avanço do processo democrático. O deputado federal Chico Alencar, que também é professor de História, lamentou a quantidade de faixas pedindo a volta dos militares durante as manifestações populares que têm acontecido pelo país. Eu vejo no meu cotidiano muitos jovens que não têm a menor ideia do que foi a ditadura. É um tempo que a gente tem que negar e repudiar, pedagogicamente, inclusive, insistindo na informação. Quando eu vi essas manifestações, de volta ao regime militar, eu fiz uma pergunta: aonde nós erramos? Porque não foram vozes isoladas, foi uma classe média enfurecida, como enfurecidos estiveram em 64, achando que iam perder seus poucos privilégios. O senador João Capiberibe lembrou que todo o trabalho de investigação desenvolvido pela Comissão Nacional da Verdade está sendo acompanhado pelos senadores. O que nós queremos, depois de analisar o relatório da Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça, haverá desdobramento legislativo. Então, nós vamos apresentar
algumas propostas legislativas para poder continuar, porque enquanto houver um único desaparecido político, nós não podemos cruzar o braço. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta terça-feira as indicações de Tomar da Silva Nunes para embaixador do Brasil na Índia e no Butão e de Carlos Ricardo Martins Célia para embaixador na Malásia e em Brunei. Os diplomatas indicados pela presidente Dilma Rousseff ainda precisam do aval do plenário. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho. Este ano, senadores e deputados vão debater no Congresso e nas audiências regionais em 8 estados brasileiros a crise hídrica, o desperdício de água, a crise energética e fontes alternativas de energia. Os parlamentares também pretendem participar da COP21, realizada em dezembro em Paris. Na Conferência sobre Desenvolvimento Sustentável, os países membros das Nações Unidas tentarão um novo acordo mundial para reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Foi inaugurada nesta terça-feira a sala de amamentação do Senado. Além de melhorar a qualidade de vida das funcionárias mamães, a iniciativa tem o objetivo de garantir a igualdade de gênero na casa. A senadora Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado, representou a casa durante a inauguração. A sala conta com berço, espaço para troca de fraldas e geladeira para armazenar o leite. Todas as colaboradoras do Senado Federal e também as mulheres de servidores da casa têm direito a usar as instalações, que funcionam das 9 da manhã às 5 da tarde. Nós falamos no início do programa sobre a sessão do plenário que tinha na pauta os projetos da convalidação dos incentivos fiscais e da mudança do indexador da dívida dos estados. Veja agora como foi a ordem do dia desta terça-feira. A pauta do plenário estava trancada por 3 projetos em regime de urgência: a Lei da Biodiversidade, o indexador da dívida dos estados e a convalidação dos incentivos concedidos pelos estados na guerra fiscal. O líder do PMDB apresentou um requerimento para inverter a ordem de votação. Essa convalidação é essencial, necessária e obrigatória para que não haja fuga das empresas que ali se instalaram num processo de conhecimento e de desejo que a questão jurídica, a segurança jurídica, seja a elas assegurada. Pela lei, os incentivos fiscais devem ser aprovados pelos secretários de Fazenda de todos os estados do país. O projeto sugere que, no caso dos benefícios já concedidos às empresas, a convalidação seja decidida não por unanimidade, mas por 2/3 dos membros do CONFAS. As regiões mais industrializadas são contra a proposta. Se fosse apenas convalidação, ponto, tudo bem. O problema é que o projeto traz inovações, inclusive inovações que permitem a eternização da guerra fiscal. Existem pelo menos 2 disposições nesse projeto que vão dar uma turbinada na guerra fiscal, que vai inviabilizar qualquer veleidade de reforma do ICMS no nosso país. Depois de quase 2 horas de debate, o plenário aprovou a inversão de pauta, mas o projeto da convalidação não chegou a ser votado. Como essa matéria é uma matéria importante, é preciso dar um tempo para que seja construída uma solução e equilibre definitivamente os interesses dos estados brasileiros. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Até logo.